Este é o tipo de história que você precisa ouvir se sente que sua voz foi silenciada, se a rotina engoliu seu sorriso, ou se simplesmente precisa de um lembrete urgente de que sua dor tem um sentido profundo. Se você já se sentiu invisível, este canal é para você. Se a vida te cansou, mas sua alma ainda anseia por algo mais, fique conosco. E se o que você busca é uma compreensão que vai além das palavras, que toca o coração e acalma a mente, então você encontrou seu refúgio. Prepare-se para uma jornada que vai te chocar e te curar. Era uma vez em um lar modesto, mas repleto de risos e promessas, viviam Ana e Marcos. Eles eram o retrato perfeito do amor jovem, daqueles que a gente vê em filmes, com olhares que se cruzavam e revelavam mundos inteiros. O tempo, no entanto, é um escultor implacável. Sem que percebessem, cada dia que passava, lapidava não apenas seus traços, mas também, de forma sutil e perigosa, a essência do que os unia. A princípio, eram pequenas rachaduras, fendas quase imperceptíveis na estrutura de sua comunicação. Uma resposta monossilábica aqui, um silêncio prolongado ali. O que começou como cansaço do dia a dia, logo se transformou em uma barreira invisível, porém intransponível. Você já sentiu essa barreira? Essa sensação de que a pessoa ao seu lado está a quilômetros de distância, mesmo estando a centímetros? Preste atenção, porque essa história vai te mostrar o preço de não quebrar essa barreira. No começo, eles ainda tentavam. Ana, com sua alma vibrante e cheia de sonhos, tentava puxar conversa sobre o trabalho, sobre o futuro, sobre o simples e maravilhoso fato de estarem juntos. Marcos, que antes era seu maior confidente, agora respondia com um desinteressado, com os olhos fixos na tela da televisão ou do celular. Não era maldade, não era desprezo, era algo muito mais insidioso, a ausência. A ausência de interesse, de curiosidade, de vontade de se conectar. Ele estava ali, fisicamente, mas sua mente e seu coração pareciam habitar outro plano. Essa é a primeira e mais cruel mentira que contamos a nós mesmos, a de que a presença física basta, mas não basta. Nunca basta. Ana sentia a ausência de Marcos como um frio constante em seu peito. Ela tentava se lembrar da última vez que eles tinham tido uma conversa de verdade, daquelas que aquecem a alma e fazem o tempo parar. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. O silêncio se tornou o terceiro elemento na casa, um convidado indesejado que se instalou, que nunca mais quis ir embora. Ele ocupava a mesa de jantar, o sofá, o quarto. Era um silêncio pesado, carregado de palavras não ditas, de sentimentos sufocados, de perguntas sem resposta. Você já viveu em um silêncio assim? Um silêncio que grita? Ela sentia o desespero crescer. Tentava, de todas as formas, reanimar o que parecia estar morrendo. Preparava jantares especiais, sugeria passeios, comprava ingressos para filmes que eles costumavam amar. Mas cada tentativa era como bater em uma parede invisível. Marcos aceitava sim, mas com uma passividade que doía mais do que uma recusa. Seus olhos não brilhavam, seu sorriso não alcançava os olhos. A chama que um dia ardera com tanta intensidade, agora era apenas uma brasa fria, prestes a apagar. E Ana, com seu coração em pedaços, via a si mesma se apagando junto. Essa é a dor da invisibilidade, a de sentir que sua existência já não faz diferença para quem você mais ama. É um luto em vida, um funeral diário de um amor que se recusa a morrer, completamente, mas que também se nega a viver. Aos poucos, Ana também começou a se calar, não por falta de vontade, mas por exaustão. Era como gritar no deserto, onde a própria voz se perdia no vazio. As tentativas de Marcos de puxar conversa, que eram raras e superficiais, eram agora recebidas com o mesmo silêncio que ele lhe oferecia. O ciclo estava completo. Eles haviam chegado ao ponto onde a comunicação era um eco distante, uma lembrança de algo que um dia existiu. O que é mais assustador? A briga ou o silêncio?
A briga, pelo menos, é um sinal de que ainda há algo a ser dito, algo a ser resolvido. O silêncio. O silêncio é a rendição. É a bandeira branca hasteada em um campo de batalha vazio. Certo dia, Ana estava na cozinha preparando o café da manhã quando Marcos entrou. Ele não a cumprimentou. Pegou uma xícara, serviu-se de café e sentou-se à mesa, sem sequer olhar para ela. Ana sentiu uma pontada de dor, mas já não chorava mais. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma sensação de dormência. Ela olhou para as mãos, para a aliança que ainda brilhava em seu dedo, e uma pergunta ecoou em sua mente. O que estamos fazendo? Essa pergunta, tão simples, mas tão poderosa, é o ponto de virada para muitos. É o momento em que a realidade cruel e nua se impõe. Marcos, por sua vez, sentia um vazio que não sabia nomear. Ele se sentia preso, sufocado por uma rotina que não o satisfazia, por uma vida que parecia ter perdido o brilho. Ele via Ana, via a tristeza em seus olhos, mas não conseguia alcançar. Era como se uma névoa densa o impedisse de enxergar a mulher que um dia a amou com tanta intensidade. Ele se lembrava dos primeiros anos, das conversas até de madrugada, dos planos para o futuro. Onde havia parado tudo aquilo? Ele se sentia culpado, sim, mas uma culpa que não sabia como consertar. A inércia era sua prisão. E acredite, a inércia é uma das algemas mais fortes que existem. A gota d'água veio de forma inesperada. Era o aniversário de casamento deles. 10 anos. Uma década de histórias, de risos, de desafios superados. Ana havia se esforçado para preparar um jantar especial. A mesa estava posta com carinho, velas acesas, a música suave tocando ao fundo. Marcos chegou do trabalho, exausto. Ele viu a mesa, viu Ana, mas não disse nada. Apenas jogou a mochila no sofá e se sentou em frente à televisão. Ana esperou. Esperou por um elogio, por um abraço, por um simples parabéns. Mas nada veio. O silêncio, mais uma vez, preencheu o espaço. Ana sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era raiva, não era tristeza. Era um tipo de clareza fria e implacável. Ela se levantou, caminhou até a sala e desligou a televisão. Marcos a olhou finalmente, com uma expressão de surpresa. O que foi? Ele perguntou com a voz sem emoção. Ana o encarou, seus olhos marejados, mas com uma força que ele não via há muito tempo. Acabou, Marcos, ela disse com a voz embargada. Acabou o silêncio. Acabou a espera. Acabou nós. A frase ecoou no ambiente, pesada e definitiva. Essa é a verdade que muitos evitam. O silêncio não é neutro. Ele é uma escolha. E essa escolha tem consequências devastadoras. Marcos demorou a processar as palavras de Ana. Ele viu a decisão em seus olhos, a dor que ele mesmo havia plantado e nutrido. Tentou argumentar, tentou pedir desculpas, mas era tarde demais. As palavras que ele deveria ter dito durante anos agora soavam vazias e sem sentido. Ana não o ouvia mais. Ela já havia partido, mesmo estando ali, em carne e osso. O fim não veio com uma briga explosiva, com gritos e acusações. Veio com a ausência de som, com a falta de diálogo, com a morte lenta e dolorosa da comunicação. E foi assim que tudo acabou. Não com um estrondo, mas com um sussurro inaudível. A história de Ana e Marcos é um espelho. Um espelho que reflete a realidade de tantos casais, de tantas famílias, de tantas amizades que se desfazem não por grandes catástrofes, mas pela corrosão silenciosa da falta de diálogo. A comunicação não é apenas sobre falar. É sobre ouvir, sobre se importar, sobre se fazer presente de verdade. É sobre nutrir a conexão, regar o jardim do relacionamento todos os dias. Quando paramos de conversar, paramos de nos conhecer, paramos de evoluir juntos. E o espaço vazio que fica é preenchido pela indiferença, pelo ressentimento e, finalmente, pela separação. O que essa história nos ensina? Que sua dor tem sentido, que o cansaço, a invisibilidade, a sensação de abandono são sinais claros de que algo precisa mudar. Não para vencer, mas para suportar sem perder a alma.
para encontrar um novo caminho, uma nova forma de existir. A verdadeira coragem não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo, em compreendê-lo e, a partir dele, construir algo novo. Não se prenda ao silêncio. Não permita que ele seja o epitáfio do que você mais valoriza. Porque, no fim das contas, a mais profunda conexão humana se manifesta nas palavras que trocamos, nos olhares que compartilhamos, na escuta atenta que oferecemos uns aos outros. Não espere que seja tarde demais. Não permita que o silêncio seja o final chocante da sua história. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir sobre suas próprias relações, sobre os silêncios que te cercam, então você não está sozinho. Muitas pessoas sentem o mesmo, e se você busca mais narrativas que desvendam os mistérios da alma humana, que oferecem um espelho para suas próprias emoções e um refúgio para sua mente cansada, então temos algo vital para te dizer. Não perca a chance de se conectar com uma comunidade que entende a profundidade de sua busca. Clique aqui, agora, para se inscrever no canal e fazer parte de um movimento que valoriza a alma, a verdade e a esperança. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgentemente. Sua atitude pode ser a voz que quebra o silêncio de alguém. Não deixe que essa oportunidade escape. Abrace a jornada, abrace a conexão, abrace a cura. Sua alma merece.